Glória a Deus. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. O Senhor é bom em todo o tempo, aleluia. Amém. E Deus tem uma palavra poderosa para você, para o seu coração. Você pode ouvi-la novamente, vai estar disponível no canal no YouTube. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre um convite para a festa. Não é minha não, tá? Aleluia. Quem gosta de festa aqui? Amém? Eu gosto muito de festa. Pode me convidar sempre que tiver. Eu vou com muita alegria e vou levar presente, aleluia. É bom avisar, né? Olha, nós gostamos de festa. Mas mais do que nós, o Senhor ama a festa. Ele é o Deus das festas. Não é a palavra que eu vou compartilhar de festa em si, eu quero falar ainda dessa palavra, mas eu quero pincelar aqui, dar um pano de fundo para você entender. Mas eu quero falar do convite que você vai fazer a outros para participarem da festa. Amém? Você foi convidado pelo Senhor e agora você tem que convidar outras pessoas, em nome de Jesus. Nós vemos no Velho Testamento 7 festas. Para você ver o tanto que Deus gosta de festas. Haviam 7 festas no Velho Testamento e elas são proféticas, elas se cumprem. Algumas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras cumprirá no reino dos céus, que é uma grande festa. Nós vemos a primeira delas, muito importante, que é a Páscoa. A Páscoa foi passar por cima, diz a palavra. A Páscoa foi a libertação do povo do Egito, o povo que estava no Egito, e serem livres de Faraó, da sua escravidão, para experimentar uma terra que emana leite e mel. Nós vemos a Páscoa, era comer do cordeiro, com sandália nos pés, pães asmos, cajado na sua mão, comer e com pressa, porque o sangue nos umbrais das portas livraria um anjo da morte para matar o primogênito. Este cordeiro representa Jesus. E Jesus disse que devemos fazer isso todas as vezes que nós reunimos, lembrarmos dele. Quando nós ceiamos, nós celebramos também a Páscoa. É uma festa. A Páscoa ela se cumpriu na sexta-feira, quando Cristo morreu. Eu sei que alguns celebram a Páscoa no domingo de Páscoa. Mas a Páscoa foi a sua morte. Foi o cordeiro morrendo por nossos pecados. E era uma festa. Comer do cordeiro, junto com a sua família, era uma festa. Eles comiam com pressa, ansiosos, para serem livres da escravidão. Com grande expectativa no seu coração daquilo que viria. E viria coisas maravilhosas. Assim também após Cristo, nós comemos do cordeiro que está reservado para nós. São coisas extraordinárias. São coisas maravilhosas que tem para você. Por isso nós nos celebramos. Nós comemos do Senhor na ceia com muita alegria e com muita festa. Aleluia! Após a festa, bem em seguinte, nós vemos a festa dos pães asmos. O pão sem fermento, o pão asmo, era o pão sem fermento que Paulo e Jesus nos mostra que é retirar o pecado. É a purificação do pecado. E como característica da Páscoa, após a Páscoa, retirar-se o pecado. E muitas vezes o pecado ele é decisão na nossa vida. Você decide não fazer mais. Paulo fala, aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe com as suas mãos, fazendo o que é agradável ao Senhor. Amém? Então a decisão de fugir do pecado é o pão sem fermento. E era uma festa. É uma festa, sabemos que fomos justificados. É uma festa, sabemos que nós somos declarados justos pelo Senhor. Não há mais condenação para nós. E você se via antes cometendo pecados. Você via o seu passado pecaminoso. Você sentia alegria no pecado. O mundo tinha um brilho, tinha cor para você. Mas hoje não mais. Após a Páscoa e a festa dos pães asmos, o mundo perdeu a cor. O pecado perdeu o brilho na sua vida.
O que você gostava, você odeia agora. O pecado que você desejava, agora você tem nojo. Porque retirar o pão asmo, retirar o pão com fermento, comer do pão asmo, pão sem fermento. Nós vemos isso após a crucificação de Cristo. Ele venceu o pecado e agora Ele nos deu esse poder, pelo poder dEle, pelo poder do Espírito Santo, de vencermos também. Nós celebramos o pão asmo, nossa festa, mas nós vemos também as primícias do Senhor. Eles separavam das suas colheitas um molho, um feixe da sua colheita e entregava. Isso equivalia para um ano. Nós fazemos isso como videira anualmente. Mas mais do que esse princípio e essa prática, após Jesus morrer na sexta-feira, e nós vemos no domingo, o domingo da ressurreição de Cristo, quando Maria iria tocar em Jesus, ele disse: não me toques, porque não subi para o meu Pai ainda. Ou seja, dele é as primícias. Aleluia. Mas a Bíblia também diz que nós somos feitos primícias para Deus. E aí algo maravilhoso, que contava-se 49 dias, e era Pentecostes. 7 vezes 7, mais um dia, eles comemoravam então a colheita. Eles entregavam as primícias da sua colheita e depois de 50 dias eles colhiam. Pentecostes significa colheita, e foi exatamente, é incrível a Bíblia, a Páscoa se cumpriu no tempo exato, Jesus morreu no tempo exato da Páscoa. Era Páscoa para os judeus, Jesus morreu. Depois disso, após a sua ressurreição, passaram então da sexta para o domingo 3 dias. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A palavra diz que ele ficou 40 dias com os discípulos. E mais de 500 pessoas o viram após a sua ressurreição. Mas no 50º dia, Pentecostes, o Espírito do Senhor desceu sobre cada um deles. Eles estavam reunidos no cenáculo. E eles então experimentaram poder do alto, dínamos, poder explosivo para pregar o evangelho, da prova viva que Ele está vivo, que Ele ressuscitou através de milagres, sinais, prodígios, pessoas sendo curadas, sendo salvas, libertas pelo poder de Deus. E era uma grande festa. Inclusive as pessoas que estavam ali viram os discípulos orando em línguas e disseram: nem é 9 horas da manhã, esse povo está embriagado. Pensaram que era festa, e de fato era festa, mas não era uma festa da carne, era uma festa do Espírito. Não era uma festa que tinha vinho com alcoólico, era uma festa de embriaguez do Espírito Santo. Aleluia! Que os capacitou para pregar o evangelho. A outra festa que tinha era das trombetas. E eles tocavam as trombetas. Ou seja, quando nós pregamos a palavra e os apóstolos trombetearam durante esse tempo, somos nós pregando o evangelho para que o dia da expiação chegue, de pessoas sendo salvas. Após recebermos o poder de Deus, nós pregamos o evangelho, trombeteamos para que pessoas venham ser salvas, a expiação, para que nós venhamos também comemorar a festa dos tabernáculos, que é na casa do meu Pai há muitas moradas, que diz, e nós estaremos lá em um desses tabernáculos também, celebrando uma festa no reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A vontade de Deus é que a sua igreja seja grande. O que está no coração de Deus, o nosso modelo de igreja é a igreja primitiva. Quantos estão comigo? Vamos ler lá em Atos capítulo 1, Atos 2, 41. Primeiro, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eram 120 no tabernáculo, e depois, quando Pedro pregou o evangelho cheio do Espírito, 3.000 pessoas se converteram. Olha um crescimento rápido e explosivo, de 120 para 3.000.
Atos 4, versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Diga aleluia. Através das festas, a festa de Pentecostes produziu grande avivamento. Quando nós somos cheios do Espírito, vivemos uma vida de festa. O culto vira uma festa, porque a alegria transborda dentro de nós. Há um ambiente de esperança no nosso meio, de acolhimento, de amor, de ternura. Há um ambiente de expectativa, de grandes coisas estão chegando. Há um ambiente no nosso meio de receptividade. Você recebe os irmãos com alegria, com fervor no seu coração. Nós louvamos, nós adoramos. Sabe, devemos renovar em nossos corações a alegria da salvação. Só de sermos salvos já é um motivo de termos muito júbilo diante de Deus. De cantarmos com alegria, de pregarmos com alegria, de ir para uma célula, de ir para um culto, com muita alegria em nosso coração. Porque viver a vida cristã é viver uma vida com muita alegria. É viver uma vida em festa. Não estou dizendo que não terá dificuldades. Não estou dizendo que não terão aflições, terão. Mas o Senhor, Ele está dentro de nós. E essa paz é garantida em nosso interior. A paz é garantida em nossos corações. A nossa igreja ela vai crescer porque é da vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário nós entendermos do quanto nós somos privilegiados. De sermos escolhidos, chamados. E nós temos o comissionamento de chamar outros também. Recebemos da parte de Deus o ministério. E diz que esse ministério é da reconciliação. Por isso somos sacerdotes. O sacerdote, ele reconcilia o pecador até Deus, revelando o cordeiro, revelando o sacrifício. Assim também nós reconciliamos o mundo com Deus, mostrando que o sacrifício foi feito. Ou seja, a Páscoa já se cumpriu. Aleluia! O Pentecostes se cumpriu e continua a se cumprir quando pessoas são cheias do Espírito. Vamos ler um texto muito poderoso lá em Romanos capítulo 10, versículo 8. Abre comigo. Romanos capítulo 10 e versículo 8. Diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti. Aonde? Na tua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, em seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crer, com a sua boca você confessar, com o seu coração você crê que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, é salvo, ponto final. Não há mais nada a se fazer, a salvação é por meio da fé. Se você crer, se você confessar com a sua boca, Senhor, foi por mim, foi para levar os meus pecados, era para eu estar naquele madeiro, e mesmo se eu estivesse, não adiantaria nada, porque o meu sangue era pecaminoso, é pecaminoso, mas o Senhor morreu no meu lugar, para que eu tenha vida eterna. O Senhor não merecia a cruz, mas morreu por amor a mim, a minha vida, e hoje eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Salvador e Senhor, você é salvo. Se você crede com todo o seu coração, se haver arrependimento dentro de si, se você perceber o quanto precisa de Jesus, você vai clamar por Ele, e Ele vai vir e vai fazer uma obra dentro de você extraordinária. É salvo. Aleluia. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Novamente. Agora, presta bem atenção nessa parte. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está escrito: com formosos pés do que anuncia o evangelho da paz. Aquele que anuncia o evangelho, seus pés são formosos. Sua caminhada, a sua vida, a sua caminhada no dia a dia é maravilhoso, é lindo, é abençoado, é próspero.
dos que trazem alegres novas de boas novas. O Evangelho é boa notícia. Amém? É boa notícia, por isso falamos com alegria. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Paulo faz aqui um apelo: como que ouvirão? Como que crerão se eles não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho da paz. Há um apelo para mim e para você hoje. Eles precisam de ouvir de Jesus. As pessoas lá fora precisam de ouvir que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. As pessoas precisam saber da nossa boca. Precisamos de anunciar o Evangelho. Nós somos estes enviados. Você viu que o vídeo, talvez você fala: eu não sou missionário, não tenho um chamado para ir para a África, para etc, para a Europa, aleluia, Dubai. Mas você é enviado na sua família, você é enviado na rua onde você mora, você é enviado lá no seu trabalho, você é o enviado na escola que você estuda. E não precisa de ter curso de teologia para pregar o Evangelho. Não tem que ter cursão nem CTL tampouco. Você pode pregar o que o Senhor fez na sua vida. É claro que te ajuda muito. É claro que vai te preparar para isso. É claro que é melhor. Mas ninguém é indesculpável por não pregar o Evangelho. Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você pode falar do que o Senhor fez. Eu quero falar aqui antes de entrar numa parábola, eu quero falar aqui de um acontecimento extraordinário. No tempo dos reis, nos reis do norte, que eram 10 tribos, cuja capital era Samaria, depois de Salomão, seus filhos dividiram o rei, Roboão e Jeroboão, nós vemos que foi separada a capital em Samaria, que não tinha o templo, e era um povo que se misturou e era considerado imundo e impuro aos olhos dos judeus. Havia um rei chamado Jorão naquela época, 845 anos antes de Cristo. Ele reinava sobre as 10 tribos. Samaria era capital e Samaria era murada. E chegou um tempo, as cidades, todas elas tinham portões, não eram uns, eram mais. E havia um rei inimigo chamado Ben-Hadad. Ele resolveu atacar os samaritanos. Como ele não podia vencer, ele teve uma estratégia. Eles cercaram a cidade. Estava contando aqui, para você ter noção, da rodovia para cá, aqui em Itaúna, fora os irmãos do Jardim Marinho, irmãos Auler, né? Aleluia, e etc, mas da rodovia para cá, há 6 entradas, ou 7, há uma principal, há 2 áreas rurais, uma sai aqui na linha do Santanense, a outra sai lá nos Angicos, sai aqui nos Campos. Mas há outras áreas entradas da cidade, pavimentada, que os irmãos conhecem cada uma delas. Imagina se cercarem as cidades. Todos os lugares, inclusive áreas rurais. Agora ninguém entra e ninguém sai. Não entra comida, não entra caminhões de verdura, não entra nada, mantimento nenhum. Você só vai viver até acabar os estoques de todos os supermercados. Primeira coisa, vai aumentar muito o preço, porque a lei da oferta e da procura. Então, aumenta muito. Aleluia, voltou. Começará então desespero, angústia, medo. E quando faltarem, as pessoas não tiverem dinheiro para comprar, haverá um caos terrível. Essa é uma jumento. Pensa comer uma cabeça de jumento, uma coisa que não tem carne. Você idealiza, cria uma imagem, uma cabeça de jumento, custando um ciclo de prata.
esterco de pombo para fazer farinha. Fezes de pombo. Eles vendiam isso a 550, se fosse nos dias de hoje, reais. Ao ponto de as mães trocarem seus filhos. Ato de canibalismo. O rei viu, deparou, chamaram o rei e uma entregou o seu filho. E a hora de entregar o outro, ela não quis, e chamaram o rei para poder fazer justiça. O povo ficou indignado, com fome, desesperado. Naquela época era o rei Eliseu que profetizava. E sabe, o rei, o Jorão, ele ameaçou também. Ele ameaçou a cabeça do rei Eliseu, do profeta Eliseu. Vamos ler isso, 2 Reis, capítulo 6, versículo 25 ao 29. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, ou 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse, desanimado, né? Se o Senhor não te acode, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Disse-lhe mais o rei: que tens? Disse ela. Essa mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo ao outro dia: dá cá o seu filho, para que comamos. E ela escondeu o filho. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Presta bem atenção, era muito barato isso. Era inimaginável. Era muito barato. O escudeiro em cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderá se tornar realidade? Eu quero adiantar para você, não vou ler todo o contexto. Aquele homem, braço direito do rei, ficou incrédulo. E o profeta diz: você vai ver, mas você não vai comer nada disso. E aí havia 4 leprosos fora da cidade, porque eles eram proibidos de estar na cidade por causa da lepra. E eles viram tudo isso, eles disseram entre si: se ficarmos aqui, morreremos de fome. Mas se entrarmos na cidade, também morreremos. Se formos para os assírios, o acampamento deles, morreremos também. Mas eles tiveram a coragem, a atitude de se posicionarem e ir até o acampamento dos assírios e dizer: vamos. Se morrer, morreremos. Ficar aqui, vamos morrer do mesmo jeito. Pelo menos não vamos morrer como covardes na cabeça deles. E aí os 4 leprosos foram lá no acampamento do inimigo. Enquanto eles estavam indo, o Senhor fez o povo, o inimigo, ouvir carros e cavalos. Eles ficaram com medo, pensando que o rei teve parcerias, né, com outros reis. E eles fugiram. O povo inimigo temeu, porque o Senhor fez eles ouvir um grande exército estava chegando, e eles deixaram lá os seus cavalos selados. Eles deixaram suas tendas com ouro, com prata, comida nas mesas, com muita comida e bebida. E os 4 leprosos, eles viram tudo isso, ficaram maravilhados, comeram, beberam, até não aguentar mais. Viram os ouros que estavam ali, as pratas. Eles tomaram uma decisão neste momento, muito inteligente, muito de Deus, que é uma decisão que nós devemos tomar também, porque esses 4 leprosos falam de mim e de você. A lepra representando o pecado. Nós éramos estes, que estávamos destinados à morte, de qualquer forma, iríamos morrer, a morte eterna. Mas o Senhor, nós achamos a riqueza. Jesus é essa riqueza. Na verdade, é Ele que nos achou. Foi o Senhor que nos levou até Ele. Foi o Senhor que levou aqueles leprosos até o acampamento dos inimigos. Eles encontraram então muito ouro, muita prata, comida e bebida, assim como nós encontramos. Experimentamos de Deus muita comida e bebida espiritual. Ele é nossa água, Ele é nosso pão vivo. No reino de Deus há prosperidade, há vida em abundância.
Você encontrou tudo isso. Pertence a você, amém? Você ouviu um amém? Talvez você diz, eu não estou vendo ainda, não estou experimentando, mas nós recebemos um reino, porque o reino não é visível hoje, será? O reino está dentro de nós. O rei habita em nós e o reino é dentro de nós. Jesus disse que o reino de Deus é chegado no meio de vós. E no reino de Deus não há miséria, não há angústia, não há aflições. Quando nós somos cheios de Espírito, experimentamos paz, alegria. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito. Encontramos da parte de Deus comida e nos embriagamos, glória a Deus por isso. Embriagamos com o Espírito Santo, devemos fazer isso todos os dias. Comemos do Senhor e devemos comer todos os dias. Usufruímos de tudo que nós temos, mas o que nós temos feito com aquilo que nós recebemos? A vida cristã não é apenas você ir numa festa, encher a barriga e saber que tem pessoas na casa com fome e não levar nenhum pratinho para eles. É muito de nós, né, ir nos lugares e querer levar um pratinho de bolo, de coxinha. Aleluia! Faz isso espiritualmente. Come, alimente-se, mas queira levar uma marmitinha, um pouco para as pessoas que estão padecendo. Mais do que isso, os leprosos fizeram. Eles não levaram a comida, eles anunciaram onde tinha a fonte. Porque a comida que nós levamos, muitas vezes eles comem e elas se esgotam. Mas quando nós levamos a fonte, que é Cristo, quando nós trazemos Ele para o meio de nós, nos cultos, nas células, quando convidamos as pessoas para onde tem comida constante, para onde tem palavra sendo pregada todos os domingos, para onde todas as semanas tem a mensagem do Evangelho sendo compartilhada, quando levamos as pessoas, anunciamos a fonte, estamos cumprindo o propósito de Deus. Eles disseram, não podemos ficar aqui, porque hoje é dia de boas novas. Se você for ler, está escrito essas palavras. Hoje é dia de boas notícias. Você experimentou de boas notícias? Quantos experimentaram de boas notícias? Não podemos fazer porque o sangue deles cairá sobre nós. Eles foram, anunciaram, eles queriam levar alguém para poder ver, o povo não deixou, com muita fome e expectativa, romperam-se os portões da cidade, aquele moço viu, foi atropelado pela sua incredulidade, e o povo se deleitou e houve, e no outro dia, a palavra do profeta se cumpriu, houve muita fartura e abundância. O que nós temos feito com a comida que nós encontramos? Estamos levando para outras pessoas também? Temos o hábito de convidar pessoas para o culto e para a célula? Devemos ter. Como estou entendendo a pregação? Lucas capítulo 14, versículo 15, diz: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disseram: Feliz o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia. A ceia era grande ou pequena? Grande. E convidou muitos ou poucos? Muitos. Convidou muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E cada um começar a dar uma desculpa. E disse o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Ou seja, ele comprou o campo sem ver. Não tinha outro dia para ver o campo não, tinha que ser no dia da festa. Não poderia ser na segunda-feira não, tinha que ser no domingo. Vai ver o campo na segunda, mas não no domingo. Domingo é dia de festa. Por favor, me libera, deixa por escusado. Segundo, comprei uma junta de bois e tem que experimentá-los. Rogo que me deixe por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse ao servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Ou seja, aquele povo, ele foi, anunciou, os cegos, os mansos, os coxos, foi para a festa. Senhor, eu fiz, mas tem lugar ainda. Ele diz de novo, o segundo chamado, o segundo convite. Você acompanhando comigo? Amém? E disse o Senhor: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa fique
cheia. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força entrar para minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus faz a parábola, depois ele dá a explicação dessa parábola. As desculpas, que era muito comum. Na parábola aqui, ela representa o reino, mas também representa a sua igreja. Feliz é aquele que come pão no reino dos céus. Nós estamos sentados à mesa com ele, amém? E o Senhor fez uma grande festa de casamento. Sabe, os convidados da festa de casamento não é apenas para testemunhar o casamento, é para também ser a noiva. Presta bem atenção. Quantos são noivas aqui? Quando convidamos as pessoas para a festa do casamento, não é para testemunhar do casamento, é para fazer parte do casamento. Ele está se tornando noiva agora e o Senhor vai casar com eles lá na eternidade. Está preparando para ser noivos, por favor, não dispersa. Havia uma grande festa. A vontade de Deus é que nós convidemos pessoas. Presta bem atenção. Nós somos duas pessoas nessa parábola. Nós somos os servos que convidamos, mas também, muitas vezes, nós somos os convidados. Amém? Porque as festas se repetem. Nós somos aqueles que convidam, porque nós comemos o pão, mas nós também, muitas vezes, somos os convidados. E o Senhor disse que nós devemos ir e convidar as pessoas. Quem eram os convidados? Primeiramente, eram os judeus, mas eles deram desculpa, literalmente. Segundo, os convidados somos nós. Quando você é convidado para ir numa célula, para ir num culto, numa conferência, o que nós falamos para o servo que nos convida? Quando eu sou convidado para participar do banquete, o que eu falo para o servo? Eu fico feliz e falo glória a Deus porque eu fui convidado. Vou com muita alegria. Ou eu comprei um campo, eu comprei uma junta de bois, ou eu casei e não posso ir. Relacionamentos, trabalho, amém? E muitas vezes lazer nos impedem de ir participar do banquete. Mas também são essas desculpas que você escuta quando você convida para o banquete. Então, um exemplo muito claro, quando casa, muitas vezes as pessoas casam julgo desigual, ou o marido está afastado, ele diz, eu não posso ir porque o marido não vai no culto, eu não vou também. Ou seja, casei e não posso ir. Salvação individual, o reino é individual, o arrebatamento é individual. Aí a esposa fala, meu marido não vai, eu não posso ir. Glória a Deus que você está aqui, muitas vezes sem o seu marido. Ou você, mulher, muitas vezes sem o seu esposo. Continue, ele vai vir também, porque a salvação é para a sua casa. Posso ouvir um amém? Continue, ele vai vir. Mas se agora eu casei e não posso ir, para o Senhor é uma desculpa. Relacionamentos têm impedido muito de servirem a Deus. Trabalhos têm impedido muito de servir a Deus. Ou seja, eu comprei um campo, eu tenho que experimentar, me libera. Terrível coisa é a festa vazia. Agora, faz um exercício de alguém que está organizando a festa. O seu filho vai casar. Há uma festa de casamento dos seus filhos. E aí você fez uma grande festa. Contratou um buffet maravilhoso. Eu fui numa festa de casamento um tempo atrás e estava maravilhoso o buffet. Maravilhoso, tudo maravilhoso. Tudo muito lindo. Aí você faz uma festa, investe um dinheiro alto, aí faz um buffet, um churrasco e comida e música e alegria e festa. E aí no dia da festa não vai ninguém. E seus amigos começam a mandar desculpa. Não vou não, vou no cinema. Não vou na sua festa não, porque eu estou cansado, vou ficar em casa. Eu não vou na sua festa porque eu casei, meu marido não quer ir, vou ficar aqui em casa quietinho. Olha, a festa não é para qualquer um que entra, não. A festa é VIP.
A festa é top, a festa é a melhor das festas. Não é uma festa comum, é o reino dos céus. E muitas vezes as pessoas dão desculpas para não participar do reino. Percebe? Tão grave, sério, é isso. Percebe que para nós, para o servo, talvez até uma desculpa. O servo até entende desculpa, mas o pai, o dono da festa, não entende a desculpa. É uma desculpa. Não é, sabe? As pessoas às vezes são muito habilidosas, preparadas, e para dar boas desculpas. E sempre tem uma desculpa nova, mas para os homens, pode até convencer. Mas para Deus, que sabe o íntimo do coração, porque quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa, não é verdade? Quem declara, quem já colocou no seu coração, eu não vou faltar por nada, não falta por nada. E muitas vezes os irmãos são bem-aventurados, porque você vem enfermo, você vem no frio, você vem com dor de cabeça, você vem e deixa as pessoas em casa, mas você vem. Glória a Deus por isso. O evangelismo deve ser como alguém que foi numa boa festa, num bom churrasco, teve um bom serviço, ele comeu uma boa comida e o dono do restaurante não mandou ele fazer propaganda, mas porque ele gostou tanto, ele faz propaganda de graça para os outros. Você vai numa churrascaria, você comeu bem, foi bem atendido, e você fala para todo mundo, olha, vai naquela churrascaria, porque o atendimento é bom, a comida é boa e é justa. Você não faz isso? Eu faço. Quem está comigo aqui? Você fala assim, olha, vai naquela hamburgueria, porque o hambúrguer lá é muito bom. Você está fazendo propaganda para o dono de graça, ele não está te dando nenhum hambúrguer por isso. O merchan gratuito. Não é verdade? Por que nós também não fazemos isso com a boca boa? Falamos assim, olha, vai lá no culto porque tem uma palavra poderosa. Vai lá, olha, o Senhor tem uma palavra poderosa. A célula é bênção, mas mais do que isso, o Senhor é poderoso, Ele é maravilhoso. Prega o Senhor Jesus. Prega Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus. Nosso papel é pregar, é o Senhor que convence. Nosso papel é transmitir, mas é o Senhor que vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, porque chegará um tempo, 1 Timóteo 2:4 em diante, porque chegará um tempo que não suportarão essa doutrina, não suportarão os pensamentos de Deus, ao contrário, juntarão mestres para si mesmos, preferindo dar ouvidos às fábulas, diz Timóteo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Chegamos um tempo que as pessoas não conseguem ouvir a palavra sã, doutrina, o evangelho. Eles começam a palavra ajuda do alto. Quer dizer, alta ajuda, né? Nós pregamos ajuda do alto, mas eles pregam alta ajuda. É o coach evangelismo, né? Evangelizado. O coach tem seu lugar e é muito bom. Tem o seu lugar profissional, mas não é o evangelho de Deus. Não precisamos de autoajuda, precisamos da ajuda do alto. Precisamos de pregar. Imagina você num avião, estou terminando, tá? Você num avião, e aí as pessoas, né, sempre tem aquelas recomendações de você colocar primeiro a máscara em você e depois nos outros, não é? Se caso ter turbulência, qualquer coisa. Mas imagina se alguém é mais radical ainda, não é uma máscara aqui, gente, dá um paraquedas. Eles dão um paraquedas, você fazer o paraquedas, você fica com medo, né, paraquedas. É assim. Aí você fica com paraquedas. Mas se você não saber que o avião vai cair em qualquer momento, você acha aquele paraquedas de conforto. Você quer conforto no avião, aí você coloca ele como travesseiro, fica ruim. Você coloca entre as pernas, aquele paraquedas fica ruim. Aí você despreza, fala, não vai cair mesmo? O avião não vai cair, então, para quê? Para que paraquedas? É um desconforto. Mas se você sabe que o avião está caindo, você faz a sua viagem agarrado nos paraquedas. E você vê alguém desprezando, você fala, você está maluco? Guarda esse negócio, abraça, porque é a sua vida, é a sua salvação isso. Quando nós sabemos que estamos num mundo caído, destinado ao inferno, e todos que estão neste avião estão destinados ao inferno, estão indo para lá, e nós temos a salvação para eles, a nossa pregação muda. Não é desconforto evangelizar mais. É a única saída deles, é a única salvação que eles têm. Se você oferece remédio para quem
Para quem não está enfermo, ele vai desprezar você. Ele fala, vai dar para outro que está enfermo, eu estou bem. Mas se ele entender que ele está enfermo, ele não vai desprezar o remédio. Quando as pessoas perceberem que elas são sem Deus, que elas estão perdidas sem Cristo, que elas estão condenadas à ira sem Cristo, ela não vai rejeitar o remédio que nós pregamos, que é o Evangelho. Quando ela sabe que o avião delas estão caindo, ela não vai rejeitar o paraquedas, que é nosso Evangelho para a salvação. Ela vai agarrar o paraquedas. Nós devemos ser os primeiros a saber que o avião delas estão caindo. E nós temos o paraquedas para oferecê-las. Nós somos os primeiros a saber que elas estão enfermas rumo à morte. E nós temos o remédio. Negar o remédio para quem está enfermo é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, diz a palavra. Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu sou devedor dos homens e de Deus. Porque eu devo a Deus de pregar o Evangelho, porque eu fui salvo e comissionado para isso. Mas também eu tenho o que as pessoas precisam. Eu tenho o que elas necessitam, que é o poder do alto. E eu fico devendo elas quando eu não prego o Evangelho. Paulo diz, não fica devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Pregar o Evangelho é amar. Quando nós amamos, pregamos o Evangelho. Há o reino dos céus. E nós comemos pão neste reino. E devemos convidar mais pessoas para comer deste pão também. Filipenses diz, 2:21, porque todos buscam o que é seu, o que não é de Cristo Jesus. Mas nós buscamos o que é do Senhor. Nós herdaremos o reino quando nós pregamos o Evangelho. A vontade do dono da festa é que a festa fique cheia. É que os cultos sejam cheios. É que as células sejam cheias. E nós devemos anunciar o Evangelho. Devemos convidá-las do seu jeito, da sua maneira, do seu modo. Mas convide. Não seja como aqueles... Imagina se aqueles leprosos não falassem que tinha comida. Uma nação inteira morreria porque eles não anunciaram a cidade. Sabia, há uma cidade fechada. Há uma cidade, Itaúna é uma cidade que elas já estão cercadas pelo pecado. Elas estão com os muros de maldições. Elas estão aprisionadas no inferno e elas estão sem comida, estão morrendo todos os dias. Mas nós éramos esses leprosos que encontramos comida. Temos a obrigação, o dever, somos comissionados de levar para elas o Evangelho, que é a salvação delas também. Anuncie o Evangelho. Fale com elas que aqui tem pão, que aqui tem saúde, que aqui tem salvação, que aqui tem alegria, que aqui tem libertação, porque nós pregamos boas notícias e não má notícias. Fique de pé em nome de Jesus. Alguns vão te dar desculpas, mas a palavra diz, quando os coxos vierem, quando os cegos vierem, o Senhor vai falar para você, tem lugar ainda. Ele diz, força-os a entrar, obriga-os a entrar. Dura essa expressão, né? Força eles a entrarem, para que minha casa fique cheia. Não se canse de ouvir desculpas. Se você trouxe alguém, continue trazendo. Sabe o que é forçar a entrar? Eu já fiz isso muitas vezes, dá certo. Quando alguém me dá desculpas, e começo na casa deles, e eu falo, estou te esperando, tá bom? Vou sair daqui quando você não for comigo. Ah, eu vou tomar banho, não tem problema, eu cheguei aqui mais cedo, toma o seu banho, eu vou te levar, você entra no meu carro, nós vamos a pé, vou te fazer companhia. Eu fazia isso, eu ia para a célula, passava na casa de 2, 3, 4 pessoas e ia uma galera para a célula. O que eu estou fazendo? Forçando a entrar, para que a casa fique cheia. Ou seja, seja insistente. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Os convidados eram muitos. A ceia era grande. Sabe, às vezes nós convidamos poucas pessoas. Nós convidamos muito pouco muitas vezes. Convide muito, para que muitos vão. Nós somos filhos, mas também nós somos servos. E como bons servos anunciamos o Evangelho. Como bons servos ministramos reconciliação. Porque nós amamos a casa e nós amamos o Senhor. Nós anunciamos as boas novas. Feche seus olhos.